Ai, o Natal. Eu sei que o capitalismo só quer que a gente saia gastando todo o dinheiro que a gente não tem, mas eu adoro esse clima natalino. Ai, que nostalgia. É por isso que neste vídeo nós vamos fazer esta árvore de Natal usando o Blender. E você vai ver como é facinho, facinho. Vem! E aí, já abriu o Blender? Já abri sim, professor! Beleza, então vamos nessa. Aqui no Blender, quando você abre ele a primeira vez, você tem alguns elementos que são elementos que a gente não quer. Pelo menos para este tutorial, a gente não vai precisar da câmera e da lâmpada, ou da luz, tanto faz. Então seleciona a lâmpada, pressiona Delete, e seleciona a câmera e também pressiona Delete. Aqui a gente vai fazer uma modificação neste cubo. Então o que você faz? Ó, clica sobre ele para selecioná-lo, e na parte de cima, a gente vai mudar de Object Mode para Edit Mode. Mas o que é Edit Mode? Edit Mode é uma opção onde você consegue mudar a estrutura. Por exemplo, você pode pegar aqui essa parte de cima, ó, e deixar maior ou menor, ou essa parte aqui do lado deixar maior ou menor, tanto faz. Então basicamente você consegue mudar essa estrutura toda. O que a gente vai fazer é, aqui na opção de Edit Mode, você fica nessa opção que são os polígonos. Mas o que são polígonos? Polígonos são esses blocões mesmo que a gente tem aqui, ó. Você pode selecionar cada um deles. Nesse caso a gente vai selecionar o de cima. E aí pressionando a tecla S, a gente consegue diminuir. Uma dica, calma, presta atenção, uma dica muito importante. Enquanto você for utilizar essas teclas, tipo S, não fica muito perto aqui da área que você selecionou. Deixa o seu cursor do mouse um pouco mais longe, assim, ó. Aí pressiona S e diminui até ele ficar invisível. Pode ser tipo isso aqui. Agora eu vou pegar o de baixo e mesma coisa, ó, pressiona S, mas calma, não vamos diminuir, a gente vai aumentar, ó. Então eu vou deixar mais ou menos nesse ângulo, pressionando S, a gente aumenta até mais ou menos isso aqui. Ah, mas o meu não ficou igual ao seu, professor. Não tem problema, pode ficar mais ou menos parecido com essa forma, não precisa ser uma coisa exata, tá? Isso aqui não é matemática. Agora, se você está vendo tudo isso e pensando, ai meu Deus, professor, o Blender parece muito difícil, o que você faz? Clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como começar no Blender, porque lá eu explico as coisas mais básicas, certo? Aqui continuando, ó, quando você está aqui em cima nessa opção de Edit Mode, você viu que a gente consegue mudar as coisas mais básicas, não é isso? É, professor, você já explicou isso antes. Então sim, mas tem uma dica aqui maravilhosa que é o seguinte, ó, pressionando a tecla Tab, você vai navegar entre Edit Mode e Object Mode. Então, como a gente já fez a modificação no Edit Mode, a gente não precisa mais ficar nela. Então, pressiona Tab e a gente volta para o Object Mode, que é onde a gente consegue manipular o objeto inteiro. Agora faz o seguinte, vai do lado direito dessa opção aqui, ó, dessa ferramentinha, e você clica aqui, ó, em Add Modifier. Aqui você tem um monte de modificadores que fazem um monte de coisas diferentes com os objetos. O que a gente vai nesse caso é esse aqui, ó, Subdivision Surface. Ele vai suavizar a superfície do objeto como se alguém tivesse dado aquela lapidada, para não ficar com aqueles cantos muito marcados. Só que do jeito que tá aqui, ainda tá pouco suave. Eu quero mais suavidade. Então a gente vem aqui na opção de Levels Viewport e você pode clicar nessa setinha que aparece do lado, ó, até ele ficar bem suave. 5 tá legal, mas 6 eu acho que tá mais legal ainda. Uma dica muito importante, hein? Essa opção aqui, se você tiver muitos objetos na tela e você for colocar isso aqui em todos eles, essa quantidade alta, né, de subdivisões, pode ser que fique um pouco pesado aí no Blender. No caso, como a gente só tem esse único objeto e a gente não vai ter tantos objetos até o final, eu vou colocar 6. Mas se você colocar muitos objetos, já fique ciente que pode ser que dê umas travadinhas aí. Isso, obviamente, dependendo do seu computador. Agora só, esse objeto ele tá legal, mas eu queria que ele fosse um tipo de triângulo, só que os cantos aqui, ó, eu queria que fosse um pouquinho arredondado. Aqui, nessa imagem que a gente tem, eu acho que tá muito arredondado. Então seleciona o nosso objeto, pressiona a tecla Tab para voltar para o Edit Mode e lá em cima nas opções você vai ficar na opção de linha. Em linha, botão da direita em cima do objeto e você coloca esse aqui, ó, Loop Cut and Slice. O atalho, se você fala, não professor, eu gosto de atalhos. Então você pode colocar a opção aqui, ó, Ctrl R. O que você vai fazer? Você vai clicar em cima de qualquer uma das linhas. Pode ser essa ou pode ser essa. Então clicou, ó, ele vai criar no caso, né, como se fosse uma conexão dessas linhas. Se você clicar de novo, você pode definir onde você vai deixar isso aqui. Nesse caso, a gente pode colocar uma aqui, ó, um pouquinho mais para baixo, não tudo, tá? Encosta aqui embaixo e sobe um pouquinho e você clica aí. A gente vai ter isso aqui, ó, essa estrutura. Pressionando Tab de novo, a gente volta para aquelas opções básicas que a gente já viu lá, né, de Object Mode. E agora, ficando de frente, porque, na verdade, assim, poderia ser outro ângulo também, mas de frente fica um pouquinho mais fácil, tá? O que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse objeto. Então, para isso, ó, é só você pressionar a tecla Shift D, a tecla não, né? O atalho. Shift D, e aí você move um pouquinho aqui para baixo. Não precisa ser alinhado, não, tá? Também não joga no canto, mas deixa um pouquinho mais ou menos no meio, ó, mais ou menos isso aqui. E pressionando a tecla S, a gente aumenta um pouquinho, mas só um pouquinho mesmo, não precisa ser muito, não. De novo, ó, Shift D, joga para baixo.
E pressionando S, a gente aumenta um pouquinho. Aqui a distância entre eles, você pode controlar também, ó, selecionando e pressionando a tecla G. E aí com G, ó, você pode subir um pouco mais, talvez, e essa de baixo aqui também, talvez subir um pouco mais. Eu acho que essa estrutura tá boa, mas eu acho que para deixar isso aqui mais no estilo cartoon, né, eu vou rotacionar essas partes. Só que antes disso, seleciona qualquer uma delas e duplica de novo, ó. Eu vou ficar até um pouquinho mais longe, ó, pressiona Shift D, joga para baixo. E agora pressionando S, você vai pressionar a tecla Z na sequência. Vamos de novo, tá? Vou mais uma vez. Seleciona o objeto, Shift D para duplicar, joga para baixo. E aí você pressiona S, só que aqui eu não vou aumentar tudo, ó. Eu vou pressionar S, mas na sequência eu vou pressionar a tecla Z. Aí eu consigo aumentar ele aqui, ó, só na vertical. E aí, ó, deixa ele bem compridão mesmo. Agora, de novo, pressionando S, a gente diminui até ele ficar um tamanho um pouquinho mais fino. E pressionando G, quase falei tudo errado, né? Pressionando G de gato, a gente vai aqui, ó, e alinha. Você pode deixar mais longo ou mais curto. Eu acho que mais curto aqui fica um pouquinho mais interessante, combina mais com essa ideia meio cartoon, né? Mais estilizada dessa árvore. E agora sim, ainda de frente, ó, eu vou selecionar essa aqui de cima. Pressionando R, eu vou girar só um pouquinho para cá. Essa aqui do meio, ó, pressionando R, eu vou girar um pouquinho para cá. E essa de baixo também, ó, pressiona R, né, e gira um pouquinho para cá. É básico mesmo, ó. Girei de ladinho, mesma coisa, seleciono de cima, R, a gente gira um pouquinho. O do meio pressiona R também um pouquinho. E aqui também R também um pouquinho. Ah, professor, mas eu quero girar o tronco aqui, ó. Então eu acho que não vai ficar muito legal. Então eu acho que só essas partes da árvore aqui eu acho que já combina um pouco mais. O tronco eu acho que não fica muito interessante. Outra coisa é, se você estiver nos ângulos aqui de frente, você pode ver que talvez ao girar dá a impressão que ficou muito pro lado. Então seleciona, pressiona a tecla G e alinha um pouquinho mais no meio de novo aqui se precisar, ó. Nesse outro ângulo, eu acho que também só um pouquinho aqui do meio, acho que já combina um pouco mais, ó. Então, se você não quiser falar, ai, professor, achei horrível, é que eu prefiro essa coisa mais tombadinha assim, que eu acho que combina mais com esse design aqui. Mas se você também não quiser, não tem problema, tá? Não vamos brigar por conta disso. Agora, eu vou criar aquelas bolas, né, que ficam, aquelas bolas brilhantes que ficam em volta da árvore inteira. Então, para isso, presta atenção. Você vai vir aqui em cima na opção de Object. Na verdade, desculpe a minha burrice, não é Object, tá? É Edge. E aí você vem na opção de Mesh. Em Mesh, você coloca aqui, ó, UV Sphere. Quando você faz isso, ele cria uma bolona para você. E você já pode pressionar a tecla G e ir movendo e posicionando onde você quer. Só que, obviamente, essa bola tá gigante, né? Então, seleciona ela e pressionando S, a gente diminui um pouco, ó. Mais ou menos isso aqui, eu acho que já tá legal. Agora, aqui pra gente posicionar, fica meio louco, né? Porque pressionando G, a gente joga numas partes aqui e não é muito fácil de posicionar certinho. Então, olha só esse esquema que eu vou te mostrar aqui, ó. Aqui em cima, você vai ativar essa opção aqui, que eu nunca lembro o nome disso aqui. É tipo uma ferradura, né? Que é uma opção de imã. Então, quando você ativa ela, ele vai criar uma conexão. Só que para você configurar essa conexão, você tem que clicar no botão do lado aqui, ó. E aí, o que a gente vai fazer é, presta atenção, hein? A gente vai colocar Face Project. E em Face Project, aqui embaixo, você vai colocar Center. O que isso faz agora, ó, é que quando você selecionar a bolinha e pressionar a tecla G, ao mover aqui, ó, em cima... Bom, na verdade era para você mover em cima, mas você percebeu que o Blender acabou de fechar na minha cara sem dizer tchau. Então eu vou abrir de novo e a gente continua. Ufa, voltei. E para não perder de novo esse projeto que eu me empolguei tanto aqui nesse tutorial, a gente faz o seguinte, tá? Vai lá em cima na opção de File. Em File você coloca Save As. E no Save As você pode definir algum local no seu computador. Nesse caso eu vou colocar aqui, ó, no desktop. E eu vou colocar o nome de Árvore Tutorial Mágico. E aí eu vou clicar na opção aqui de Save As. Aí ele salva. Então, se por algum acaso acontecer algum problema, a gente abre esse arquivo de novo, indo na opção aqui, na opção de File, e você coloca Open, né? Porque eu não fiz isso antes. Ai, que burro. Ao você arrastar aqui em cima do objeto, ó, só de você passar por cima, ele já vai conectar exatamente em cima dele. Eu acho que essa bolinha aqui tá meio grande ainda, então eu vou pressionar S e diminuir só um pouquinho, ó. E pressionando G, a gente vem e posiciona. Só que aqui, presta atenção, tá? Se você estiver longe da bolinha, quando você pressionar G, ela não vai se posicionar aonde ela tá. Ela se baseia onde está o seu cursor do mouse. Então move o mouse em cima aqui, ó, e a gente dá um clique até em algum lugar específico. Gira um pouquinho, pressiona Shift D e move aqui de novo, ó, até um outro local, tipo esse aqui. E mais de cima aqui, ó, Shift D e move talvez até esse local. A gente pode continuar isso fazendo em outras partes também. Então Shift D move até essa parte de baixo aqui, Shift D move até aqui, Shift D posiciona aqui. Acho que esse aqui é um pouquinho mais pro lado, ó, que ficou muito alinhado com essas bolinhas e não combinou muito. E de novo na parte de baixo, Shift D, move aqui embaixo, Shift D, posiciona aqui, Shift D talvez aqui, ó.
Então pronto, posicionamos várias bolinhas. Se você quiser falar, ai professor, não gostei, eu quero mais bolinhas. Não professor, eu quero menos bolinhas. Então você pode tirar algumas bolinhas, clicando sobre elas e pressionando Delete, ou pressionando Shift D e posicionando mais bolinhas se você quiser. Nesse caso eu não vou fazer isso, porque eu acho que essa quantidade de bolinhas aqui tá legal. Talvez mais uma aqui, vai, nesse cantinho, ó. Porque ficou meio vazio. E essa aqui do lado, eu vou posicionar talvez um pouquinho pra cá. Pronto. Então tem 4 bolinhas ali no de baixo, a gente tem 3 no do meio e 3 no de cima. Agora, aproveitando a última coisa, essa parte aqui do tronco que a gente tem embaixo, eu não gostei porque eu acho que ele tá muito arredondado. Então o que você faz? Pressiona Tab, depois que você selecionou ele, e lá em cima você muda para a opção de linhas, e pressionando aqui o botão da direita, coloca aqui, ó, Loop Cut and Slice. Ai, professor, a gente já usou isso antes. Então eu sei, mas a gente vai de novo aqui, tá? Clica em qualquer linha dessas daqui de baixo, clicou, clica de novo e move um pouquinho para baixo, ó, até ele deixar um pouquinho mais reto. Acho que aqui tá ótimo. Pressionando Tab, a gente sai das opções, ó. E olha que legal. Então a árvore ela vai ter essas partes aqui mais arredondadas, essa, S e S, e essa aqui de baixo vai ser um pouquinho mais reta. Árvores de Natal geralmente tem uma estrela na parte de cima. Se você não quiser, não tem problema, mas eu vou colocar uma estrelinha aqui maravilhosa. Para colocar uma estrela, você tem várias maneiras de fazer isso. O Blender também dá para você criar uma estrela diretamente nele, mas é meio chatinho o processo, então eu acho mais fácil a gente pegar uma parada pronta mesmo. Para isso, você vai neste site aqui, ó, de svgrepo.com. E aí você pode buscar aqui várias coisas na parte de cima como formas específicas. Então você vê, você tem coração, você tem play, você tem a parte de música, em várias coisas. Aqui eu coloquei estrela e tem essa aqui que eu achei bem legal. Se você quiser a mesma estrela, fala, ai professor, eu quero exatamente a mesma. Então você coloca aqui esse mesmo site, tá? Depois você coloca .com, né, /svg /13695 /star e aparece essa aqui. A gente vai clicar nessa opção, ó, de Download SVG Vector e ele vai puxar lá para o seu computador numa pasta específica. Agora no Blender a gente tem que carregar esse objeto. Para isso a gente vai lá em cima na opção de File. Depois de File você coloca aqui, ó, Import, e você tem esse, ó, Scalable Vector Graphics, que é o SVG. Então clica aí e aí você vai navegar até o local onde você salvou esse arquivo. Nesse caso o meu está bem aqui, então você pode clicar 2 vezes sobre ele e ele já vai abrir no Blender. Professor, eu não tô vendo não, mano. Então, na verdade você não tá vendo porque ele tá exatamente aqui, ó, nessa área onde a gente tem a nossa árvore. Então o que você pode fazer aqui, ó, é visualizar talvez de frente, e vindo de frente você pressiona a tecla G e move aqui para cima, ó, o nosso elemento. Se você não conseguir selecioná-lo, vem aqui do lado direito no painel de Outliner e desce um pouquinho até ele aqui, ó, Curve. Agora sim, pressiona G na tela e move ele aqui um pouco para cima. Então a nossa estrela tá bem ali, bem bonitinha. Eu acho que ela tá meio pequena. Então você pode pressionar aqui, ó, a tecla S e aumentar um pouco, tipo isso aqui. Acho que aqui tá legal, eu quero ela bem grandona, não gigante, mas eu quero ela grande. E aí, ó, uma vez que você selecionou, eu queria criar um pouco de espessura, né, para ela ter aquela profundidade. Então seleciona a estrela, vem aqui do lado direito nas opções do objeto, que é esse ícone aqui, que não parece nada, então você clica nele e aqui, ó, você tem algumas opções na aba de Geometry. Em Geometry você tem o Extrude, onde você pode clicar e arrastar, ó, e colocar uma extrusão específica. Aqui eu acho que 0,02 já tá ótimo, eu não quero também muito grossa, porque ela vai chamar muita atenção. E aqui embaixo, ó, de Geometry você tem Bevel, tá vendo? Tô vendo, professor! Então em Bevel, você muda essa opção aqui de Depth, que é a profundidade dos cantos, para 0,01. E olha só o que ele faz. Ele pega os cantinhos e dá uma arredondada. Eu acho que fica uma coisa mais bonitinha. Aqui tava meio brusco demais, né? Então acho que desse outro jeito aqui tá mais interessante. Agora, visualizando aqui de frente, a gente pode pressionar a tecla R e já girar um pouquinho. Talvez esteja muito grande agora, né? Pressionando S, diminui um pouquinho aí, ó. E G a gente posiciona no local. Visualizando aqui nesse outro ângulo, pressiona G, move onde você quer e pressionando R, talvez a gente posicione um pouquinho mais alinhada. Olha só que legal nossa árvore. Talvez quando você tenha feito isso aqui, você deve estar pensando, professor, mas por que a estrela ela é colorida? Então, ela é colorida por quê? Porque quando você traz o objeto SVG, por padrão ele tem uma cor, mas relaxa que a gente muda essa cor aí depois. Por enquanto, vamos se concentrar aqui em iluminar a nossa cena. Então, olha só, aqui você pode ficar em qualquer ângulo, só que nesse caso, só para você ter uma ideia, se você olhar esses ícones aqui, né, você tem essa bolinha, que é a bolinha verde, né? Só que transparente, ela não tem a letra Y dentro. Ela é a frente do objeto. Então, nesse caso, eu só vou pegar aqui a minha estrela e girar um pouquinho, ó, para ela ficar de frente, baseada nesse eixo Y. Então, agora a gente sabe que aqui é a frente da nossa árvore. Agora, para começar a iluminar essa cena,
é mais fácil a gente mudar de modo. Então você vai lá em cima nessa opção aqui, ó, que é a opção de renderização mesmo. Quando você faz isso, eu sei que você vai dizer, nossa, professor, eu não tô enxergando nada. Então, realmente porque essa parte aqui não tem luz na cena. E para enxergar alguma coisa, a gente tem que ter uma certa iluminação aqui. Só que antes, depois que você mudou isso aqui, ó, vem do lado direito nessa opção aqui, ó, de Render Settings. E nesse Render Engine, você coloca aqui essa opção de Cycles. Aqui ele vai mudar um pouquinho, mas não dá pra ver ainda porque a gente precisa de iluminação. Se você está pensando, professor, mas qual a diferença aqui, cara, de Cycles para esse que tava aqui é o Eevee? Então, a diferença é a maneira como ele faz os códigos internos para renderizar. O Cycles eu gosto porque eu acho que ele dá uma imagem mais realista. Eu prefiro ele, eu consigo trabalhar melhor no Cycles do que no Eevee. Por isso que eu vou no Cycles. Agora a gente tem que criar uma iluminação. Para isso, vai lá em cima na opção de Edge. Depois você vem aqui na opção de... cadê? Light. No Light você coloca Area. Esse Area, se você ficar um pouco longe, ó, você vai ver que a gente tem aqui um objeto que é como se fosse uma linha que vai iluminar o nosso objetinho todo. Então o que você pode fazer? Ficando de frente, ó, a gente pode pressionar a tecla G e mover aqui, ó. Essa é a nossa luz um pouquinho para cima, então a ideia é a luz ficar nessa direção. Então ela vai ficar mais ou menos aqui, apontando na direção do objeto. Então pressionando aqui G, a gente move um pouco para o lado e pressionando R, a gente gira na direção do objeto. Visualizando de cima, a gente pode pressionar G para jogar aqui um pouquinho para frente e pressionando R para apontar de novo na direção do objeto. Quando você faz isso, dá para enxergar um pouquinho, mas não dá para enxergar muito ainda. Eu só vou descer um pouquinho essa luz para não ficar tão longe do objeto, ó. Então visualizando de frente, ó, me aproximei um pouquinho mais. Presta atenção, selecionando essa luz, vai do lado direito nas opções da luz mesmo. Ó. E aqui você tem Power, que é a potência dessa luz. Nesse caso, eu acho que eu vou colocar aqui uns 800, para ficar bem iluminado mesmo. Essa luz basicamente funciona o seguinte, se você pegar a sua luz, você tem essa opção de Size, que é o tamanho dela. Vamos dizer que seria... a área, né, que ela alcança dessa iluminação. Então, se você gostou desse tipo de iluminação aqui, você pode deixar o size como está. Mas se você aumentar o size, por exemplo, 10, você percebe que a sombra, ó, fica bem mais suave. Então, quanto maior o size, mais suaves as sombras que você vai ter na sua iluminação. Esse caso eu vou manter assim porque eu gostei. Acho que fica mais bonitinho desse jeito aí, ó. E ainda com a luz selecionada, ainda nas opções da luz, a gente pode vir em Color. E aí a gente pode mudar aqui, ó, para um tonzinho de amarelo. Não muito, só um pouquinho, tá? Amarelinho assim de levinho. Ah, eu quero o mesmo amarelo que você. Então a gente pode vir nessa opção aqui de X, que é o hexadecimal, e você pode colocar esse código aí, ó. FFF2AF. É um amarelinho bem suave. Eu geralmente gosto de iluminar as cenas com tons que são geralmente opostos. Então eu uso geralmente uma luz amarelinha de leve e uma outra luz azulzinha também de leve. Mas isso é a maneira como eu faço. Se você não quiser fazer assim, não tem problema. Agora que a gente iluminou essa parte aqui, de frente ainda, ó, eu vou selecionar a minha luz, pressionar Shift D, e aí eu vou mover a minha luz, ó, um pouquinho aqui para baixo do objeto, e aí pressionando R, a gente gira para ele apontar na direção do objeto. Visualizando de cima, eu vou pegar aqui, ó, e arrastar pressionando G para ele ficar um pouquinho mais para cá, e pressionando R a gente aponta de novo para ele. Professor, mas toda vez tem que fazer isso? Então não precisa, mas isso aqui facilita um pouco o processo de você só girar, né? Aí você posiciona e rotaciona. Tem outras coisas que dá para fazer também de você deixar a luz sempre apontada para o objeto. Eu já expliquei isso em outros tutoriais, mas nesse aqui eu vou usar desse jeito mesmo aqui que é mais rápido. Ainda com essa luz selecionada, eu vou mudar o color para um tonzinho de azul, bem suave aí. Pode ser um tonzinho meio para roxo, tanto faz. E aqui embaixo, ó, nesse size, eu vou mudar para 5, porque eu quero que as sombras dele não sejam tão marcadas assim, ó. Então tá aí. Nossa árvore iluminadinha, bem bonitinha. Claro que aqui você tem que pensar em qual ângulo que você vai deixar o ângulo final. Então, nesse caso, eu estou pensando aqui mais ou menos nesse, que é o ângulo meio de frente mesmo. Se você girar, a iluminação talvez não seja muito interessante nos outros ângulos, mas vamos se pensar que a gente quer sempre basear nesse ângulo aqui de frente. Agora, por último, mais ou menos importante, faltam os materiais. Então aqui, ó, eu vou selecionar qualquer parte da árvore. Do lado direito, a gente vem nas opções de Materials, que são os materiais. Aqui, por padrão, ele já tem um material, mas eu vou tirar esse aqui, pressionando aqui, ó, o menos, e a gente clica na opção aqui embaixo de New. E aí eu posso vir nesse Surface e definir que tipo de superfície eu quero. Tem um bem legal que é esse Gloss, que é uma superfície já mais brilhosa mesmo. Aqui embaixo eu tenho o Color, onde eu posso definir qual é a cor. Eu vou colocar um tom de verde mesmo. Então aqui, ó, você pode definir qual é o tom que você quer. E aqui, ou melhor, desculpa, falei tudo errado. Qual é o tom que você quer aqui nessa parte do lado e aqui qual é a cor, ó. Então a bolinha define qual a cor você quer. E do lado qual é o tom, mais claro ou mais escuro. Então eu vou colocar um verde aqui e deixar aqui um tom não muito claro, não
muito escuro. Aqui ainda nessas opções do materiais você tem roughness, que é o quanto de rugosidade ele vai ter, ou seja, quanto mais para a esquerda, mais ele vai ter uma sensação meio parecida com vidro. Quanto mais para a direita, mais ele vai espalhar esse brilho todo. Então aqui acho que um roughness de 0,8, na verdade acho que foi muito, né? 0,7, ó. Então ele tem um brilhinho, mas não é tão brilhoso assim. Aqui eu vou fazer a mesma coisa nessas outras partes da árvore. Então seleciona ela, vem aqui, só que dessa vez a gente já tem o material pronto. Então clica aqui e coloca aí o material 001, que é o material verde que a gente tem, ó. Então clica no de baixo também, mesma coisa aqui, coloca o material 001. Agora vamos fazer as bolinhas. Nesse caso, eu vou, ao invés de fazer a bolinha, eu acho que eu vou fazer a estrela, vai? E aí a gente usa o mesmo material da estrela para algumas bolinhas também. Então seleciona a estrela, ela já tem um material aqui, eu vou tirar ele porque eu quero criar um novo. Então clica aqui em New, e aí a gente vem de novo na opção de Surface, eu vou colocar aqui, ó, esse Glossy de novo, e eu vou mudar essa cor para um tom de amarelo já, um amarelão bem vivo, maravilhoso. O Roughness, acho que 0,4, ó. Então ele vai ter um brilho e ele puxa uma coisa aí meio dourada, ó. Dependendo do ângulo que você tá, ó, o brilho fica um pouco diferente, porque depende de como que a luz está batendo nele. Agora eu vou aproveitar esse mesmo material que a gente fez e vou colocar nas bolinhas. Então seleciona essa bolinha aqui e a gente vem aqui e clica para colocar o material 002. Ah, professor, que chatice, eu tenho que fazer isso para todas elas. Então, mas tem um jeito mais fácil, vou te mostrar agora. O que você faz? Ó, você seleciona uma bolinha, segura Shift, seleciona outra, uma outra aqui talvez, eu vou selecionar meio aleatório assim, ó. Então essa aqui, essa outra oposta, ó, selecionei algumas. Agora, depois que eu selecionei algumas que eu quero que sejam amarelas, eu vou continuar segurando Shift e vou clicar no material que eu quero copiar, que no caso é o material da estrela, tá? Então seleciona as bolinhas, segura Shift e clica na estrela. Agora você vai usar um atalho, que é o atalho Ctrl L. Quando você usa Ctrl L, ele vai dizer que conexões você quer fazer. Nesse caso, a gente vai colocar aqui, ó, Link Materials. E automaticamente o material que a gente tinha na estrela é colocado nessas bolinhas que estavam selecionadas. Agora, para o material vermelho, você pode fazer o seguinte, ó. Seleciona uma bolinha qualquer. Aqui você vai clicar, ó, e definir o mesmo material amarelo. Ah, professor, mas é o mesmo, cara. Não, calma. Primeiro você coloca o amarelo. Só que vamos imaginar que eu quero que este material amarelo não esteja mais ligado com os outros. Porque se eu mudar qualquer coisa aqui, ele vai mudar todos os outros amarelos. Então eu não quero. Eu só puxei o amarelo como referência e eu quero desconectar dos outros. Então você clica neste número aqui, ó. Ah, mas o meu número não é 7, professor. Então não importa o número que está aparecendo, é só você clicar nele, ele vai quebrar essa conexão. E aqui na opção de Color, a gente pode definir um tom aí meio vermelho. Mesma coisa para as outras bolinhas, vou selecionar essa, seguro o Shift e seleciona as outras que a gente tem. Eu acabei selecionando a luz sem querer, agora sim, ó, seguro o Shift e seleciona a última bolinha que a gente tem, que é a vermelha, Ctrl L e coloca Link Materials. Pronto, ó. Então nossa árvore está linda e maravilhosa aí, com as cores que a gente tem. Mas você não fez o tronco. Então, realmente o tronco eu vou deixar para você fazer, porque o processo é o mesmo. Você pode selecionar, ir lá do lado direito no painel de material, deleta o que tem, cria um novo, e você pode aplicar um tomzinho meio de marrom, que eu acho que vai ficar maravilhoso. E tá aí, ó, nossa árvore linda e maravilhosa, finalizada. É claro que eu quero ver como é que ficou a sua árvore. Então o que você faz? Posta nas redes sociais e me marca. E se você está procurando os conhecimentos incríveis e mágicos para você dominar o Blender e começar a criar os seus próprios projetos, a descrição do vídeo aí embaixo tem o que você precisa. Lá tem o link do meu curso online para você dominar o Blender. Nesse curso você vai junto comigo passo a passo conhecer as principais funções e ferramentas do Blender e ainda vamos criar este projeto do começo até o final durante o curso para exatamente colocar os conhecimentos em prática. Link do curso na descrição do vídeo. E neste vídeo aqui do lado é um tutorial que eu fiz para te mostrar como criar e iluminar uma cena totalmente no Blender. É legal para você que não conhece as etapas de produção de algum projeto 3D. Clica aí e eu vou embora. Tchau!